Fala investidores, beleza? Vitor Invest aqui na área e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo a respeito da CEMIG. E bom, se você acompanha o mundo aí dos investimentos, você viu que a CEMIG teve uma queda brusca. E eu vou mostrar para vocês, já dando um spoiler aqui do vídeo, os meus motivos, os meus principais motivos pelos quais eu irei continuar comprando ações da CEMIG, mesmo com essa queda, e o porquê de eu não me importar com os preços estarem caindo, né? Principalmente aqui falando da CEMIG. E bom, para você que não sabe, para você ainda que não viu as notícias, a CEMIG ela caiu após ela ter uma recomendação do Bank of America para underperformance, ou seja, equivalente à venda. Então, o Bank of America ele rebaixou de neutro para underperformance. E ela teve essa recomendação, ela deu essa recomendação aos investidores estrangeiros, justamente após analisar os resultados do quarto trimestre. E então o banco ele reduziu em 10% a estimativa de EBITDA para o biênio de 2025 e 2026 e ele teve um corte brusco de 15% no preço-alvo da CEMIG para R$ 11. E bom, para você que não sabe, mas a Bolsa Brasileira ela tem um grande, como é que eu posso dizer? Ela tem uma grande participação de capital estrangeiro. Então, quando a gente tem muito capital estrangeiro saindo da Bolsa de Valores, o nosso Ibovespa cai e, consequentemente, com uma decisão como essa do Bank of America, os americanos eles não vão parar para ler os resultados propriamente ditos aqui do quarto trimestre. Eles veem uma notícia como essa, uma recomendação como essa, já tiram o seu capital e as ações aqui no Brasil caem. Então, esse foi um dos principais motivos da CEMIG ter caído aí nos últimos dias. Mas bom, para você aí que não sabe, a CEMIG ela atende aqui 96% do estado de Minas Gerais na área de distribuição de energia. Então, ela é praticamente um monopólio aqui no estado de Minas Gerais. Ela também tem a Gasmig na distribuição de gás. Então, ela é distribuidora e geradora e também tem participações em outra empresa, né? Então, a CEMIG ela atua na distribuição e na geração e transmissão de energia elétrica. Um fator interessante que muita gente não sabe é que ela possui cerca aí de 20%, 21,7% de participação na Taesa, né? A Taesa é um dos maiores grupos privados aí de transmissão de energia elétrica do Brasil, como está escrito aqui no site. E bom, pessoal, vamos aqui para os destaques do relatório. Eu não vou ficar olhando página por página, mas eu gostaria de falar aqui para vocês um pouco sobre os destaques que está presente aqui nesse relatório do quarto trimestre de 2024, que tanto impactou nas ações aqui da CEMIG. Falando um pouco sobre o EBITDA, o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization e o lucro líquido anual da história da CEMIG, o EBITDA foi de 11,3 bilhões e tivemos um lucro aí de 7,1 bilhões no ano de 2024. O EBITDA ajustado é de 7,6 bi. Um fator interessante também é que a CEMIG ela possui o seu maior dividend yield do setor elétrico. Então a CEMIG ela tem um dividendo aí de 1,8 bi a ser aprovado na próxima Assembleia Geral Ordinária, né? O seu juros sobre o capital próprio já foi declarado aí de 1,85 bi. Também tiveram aqui dividendos adicionais de 1,4 bi, que já declarados e pagos em agosto de 2024. Então, ela aí é uma das maiores empresas do setor elétrico em questão de investimentos, de dividendos, perdão. Bom, pessoal, falando aqui um pouco agora sobre o Eurobonds, nós tivemos aqui um efeito negativo no lucro de 139,5 bi, em função da alta do dólar no quarto trimestre de 2024 e positivo no quarto trimestre de 2023. Então, quando as pessoas fazem essa comparação, elas veem esse lucro negativo em comparação com o ano anterior, mas é justamente por causa da alta do dólar. A CEMIG ela tinha uma dívida dolarizada e isso, quando você tem uma alta do dólar, essa dívida ela é ajustada, logicamente, né? Então, com a alta do dólar, a CEMIG sofreu com isso, né? Porque a dívida aumentou com a precificação do dólar, com essa variação cambial, e então ela teve aí o seu lucro líquido menor comparado ao quarto trimestre de 2023. Um fator interessante é que a dívida ela foi liquidada em 5 de dezembro de 2024, não existindo mais exposição cambial. Então, isso daqui é de muita relevância para nós investidores. Falando agora um pouco sobre os indicadores da CEMIG, eu estou aqui no site do Investidor 10, com o ticker CEMIG4, para as ações preferenciais, aos dividendos. A CEMIG, como foi falado, teve um dos seus maiores dividend yields aqui do setor elétrico, pagando cerca aí
de 14,39% de dividendos anteriores, eu sempre gosto de destacar isso, são os seus dividendos que foi pago referente a 12 meses atrás. Não significa que ela continuará com essa política de dividendos para os próximos anos. Atualmente ela está cotada aqui a R$10 e isso aqui é absurdo, pessoal. Para vocês verem o quanto que o capital americano, o capital estrangeiro representa na Bolsa de Valores hoje. Uma saída de capital, nós já temos quedas aí muito bruscas nas nossas ações. O mercado todo aí está em queda, tá? Nós tivemos índices em queda, nós tivemos até a queda do ouro, a queda da Petrobras, queda do índice, Bovespa, S&P, enfim, o mundo todo com essa questão aí da tarifações, né, das tarifas aí da China com os Estados Unidos e tal, o mercado ele fica muito exposto, né? O mercado eles ficam muito ansiosos para ver o que realmente vai acontecer e tentam precificar, tentam adiantar, mas no fim todas as economias do mundo todo sofrem com isso, né? Bom, pessoal, com um payout aqui de 77%, muito alto comparado ao setor, e com o ROI, aqui, o ROI de 26%, ou seja, o seu return on equity, o retorno sobre os patrimônios acionistas, de 26%, e um fator muito interessante, a dívida líquida sobre EBITDA, está menor que 1, né? Então, se for comparar aqui com o setor, a média do setor é de 2,38, mas a CEMIG ela tem essa dívida líquida sobre EBITDA bastante pequena, se a gente for comparar esse indicador aqui com os outros indicadores do setor. E bom, a empresa ela teve seu IPO na Bolsa de Valores em 1972, é um setor perene, igual a gente falou aqui, a empresa ela tem de 96% do estado de Minas Gerais, então em Minas Gerais é um monopólio, atua na distribuição, geração, enfim, como já falamos anteriormente. A empresa nunca deu prejuízo em ano fiscal, um ROI absurdo de 26% comparado ao setor aí, uma boa liquidez diária, possui dívida menor que o patrimônio, enfim. A gente pode estar diversos valores positivos aqui sobre a CEMIG. O que faz os investidores não gostar tanto da CEMIG é a sua política de dividendos. Porque, para quem não sabe, a CEMIG ela anuncia em um ano e só paga os dividendos no outro ano. E isso é um pouco negativo se o investidor tiver aí o seu foco em uma carteira de dividendos e não uma carteira previdenciária. Para mim, que estou tentando montar uma carteira previdenciária, para mim não faz sentido. Então, vou continuar comprando CEMIG. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. E bom, pessoal, vou estar falando aqui para vocês o meu preço teto, tá? Então eu estou aqui no ticker CEMIG4, atualmente está cotado aí, como a gente viu, né? A R$10. E eu estou com um yield estimado para esse ano aí de pelo menos 8%, levando uma média aí de dividend yield de R$1,21 nos últimos 5 anos. Eu estou utilizando o método Bazin para cálculo do preço teto. Eu tenho uma margem de segurança de 33,72%, levando em consideração que é uma empresa perene, uma empresa que tem um monopólio de mercado, uma empresa que não apresenta uma dívida significativamente alta, quitou a sua dívida dolarizada, não está mais exposta à taxa cambial e apresentou aí um EBITDA de 11,3 bi. Então, pessoal, para mim, eu só tenho a comprar CEMIG, entendeu? A minha meta é comprar mais CEMIG, aproveitar essa queda, porque para mim tem fundamento. É uma empresa que tem fundamento. Não é uma recomendação de um banco americano que vai fazer eu vender as minhas ações de CEMIG, né? Que vai me fazer eu mudar o meu pensamento que eu tenho sobre o fundamento da empresa e o tanto que a empresa consegue entregar hoje para o mercado. As pessoas elas têm que ter muito em mente isso. Não é uma recomendação de uma carteira mensal que faz você mudar a sua estratégia de investimentos, né? Então, não é porque a CEMIG hoje não está listada na carteira do mês de abril que você vai mudar a sua estratégia de investimentos para venda, entendeu? Pelo contrário, né? Bom, esse foi o vídeo. Eu quis tentar trazer aqui de forma rápida para vocês a minha opinião sobre CEMIG. Como falei, tem fundamento, vou continuar comprando, vou continuar fazendo bons aportes aqui em CEMIG. Diga aí nos comentários se você também vai comprar esta ação, beleza? Lembrando, não é uma recomendação de investimento, eu não sou nenhum analista, pelo contrário, sou um entusiasta que gosta muito de investimentos dessa área de economia, beleza?
Valeu, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.